Casacap vai fazer 20 anos. Centro de Ação Social Antônio Caldas Pinheiro. Quando o Carlos Alberto Pinheiro, que era filho deste homem, diácono metodista, chegou na minha sala e disse o seguinte: eu gostaria de oferecer um terreno à igreja. Queria fazer uma doação e que nesse terreno fosse realizada uma obra que meu pai, diácono metodista, sonhou. Eu disse: que coisa interessante, Carlos, porque seu pai sonhou e a gente realiza. Há muitas coisas de Deus que são assim. Quando recebemos aquele terreno na estrada do Cascalho, eu não sabia que o terreno estava tão ruim. Quando olhamos, era, na verdade, uma depressão, um buraco muito grande, mas nós já tínhamos aceitado, e com muita alegria, aquela doação. Fomos fazer aquela escritura no centro da cidade, Joel de Brito estava comigo, e fizemos a doação, recebemos a doação de maneira legal. Temos o RGI daquela propriedade absolutamente legalizada, mas nós precisávamos agora dar termo àquele terreno que era um grande buraco. E eu sei que passou de 2.000 caminhões de aterro. 2.000 caminhões. Davi Lessa, que trabalhava na prefeitura, trabalhou até pouco tempo, mobilizava as pessoas que iam jogar entulho fora e jogavam ali no terreno. Depois que nós aplainamos o terreno, chegou a hora da gente sedimentar e construir. E da mesma maneira como essa igreja começou, construindo uma capela de madeira, que os irmãos dos Estados Unidos vieram para colocar em pé em uma semana, nós fizemos assim lá. Só que lá foi mais sofisticada do que a daqui, já era maior, já era mais desenvolvida a capela que foi colocada no Centro de Ação Social. E eu lembro que o Carlos Alberto Pinheiro disse: eu só quero pedir ao senhor que coloque o nome do meu pai em homenagem. Eu falei: não há problema. Um sonho de um homem de Deus, que agora está se tornando realidade. Se você chegar no Casacap, você vai encontrar essa frase: sonhos que se tornam realidade. Centro de Ação Social Antônio Caldas Pinheiro, que era o pai do Carlos Pinheiro. E ali vai fazer 20 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas de Deus, e o Senhor Jesus ensinou isso muito bem, elas funcionam por um processo de confiança. Não sei se você já ouviu isso. Jesus disse assim: eu vou te dar um talento. E há uma parábola em que ele deu 1, 2, 3, 4, 5. Quem tinha 5 trouxe 10. Quem tinha 4 trouxe 8. Quem tinha 3 trouxe 6. Mas o homem que tinha um talento só o enterra. E disse: eu fiquei muito preocupado porque o senhor é um homem severo. Ele disse: por que não deste esse talento para que ele pudesse ser granjeado? E por que eu estou dizendo isso? Porque a obra de ação social da igreja do Recreio não começou há 20 anos. Ela começou na fundação desta igreja há 32 anos atrás. Naquela época o Senhor entregou um talento. E sabe como é que nós fazíamos obras sociais? Havia um grupo de pessoas muito pobres, que vinham de todos os cantos da cidade para trabalhar aqui. Como aqui é um bairro de uma rua só, uma única avenida, a Rio Santos, que hoje é a Avenida das Américas, não havia água encanada, nem esgoto, nem luz, e muito menos proprietários aqui. Era um bairro de veraneio, apesar de toda a sua beleza, não tínhamos praticamente nada aqui. As casas e os poucos prédios eram habitados apenas pelos caseiros. E aqueles que começaram a vir para cá, para começar as construções, não tinham como voltar para casa, porque era muito longe. E eles então foram
fazer o seu acampamento num pouco de terra que tinha 2 quilômetros mais ou menos daqui, 2,5 quilômetros. E o lugar começou a ser chamado de Terreirão. E ali muita gente, as famílias daquelas pessoas, daqueles homens que vieram construir, começaram a vir morar. A igreja começa a evangelizar essas pessoas. Há 32 anos atrás. Ela começa a evangelizar pessoas carentes. E eu me lembro de ter dito a uma liderança muito pequena, porque a igreja era muito pequena: nós vamos fazer obras sociais. Mas pastor, nós precisamos de ajuda. Falei, não. Para ajudar uma pessoa não precisa ter muito. Para ajudar uma pessoa só se precisa ter o coração. Se você pode dar um, você dá um. Se você pode dar 10, você dá 10. Vai entregar os 10. Mas se você pode dar pouco, você dá o pouco. E assim começamos a fazer. E uma equipe norte-americana chegou para nós e nos ofereceu uma semana trabalhando com a gente dentro do terreirão. Trouxeram médicos, trouxeram enfermeiros, pessoas para ajudar na área de saúde. Eles ajudavam na área de saúde. Naquela época não haviam proibições do Estado para isso, havia muita carência, e nós entrávamos com comida e domingo íamos evangelizar. E queríamos muito que eles viessem para a nossa capela. Mas às vezes aquelas famílias com bebês pequenos, como é que eles iam andar 2,5 quilômetros quase, com um bebê no colo para um culto à noite? Foi aí que eu, com um carro velho que eu tinha, se eu não me engano era um Passat, não sei, você não deve saber o que é isso, e um outro irmão da igreja chamado Sérgio, que está morando no estado do Rio, fora da capital, pegou o seu Fusca azul e nós fomos para lá, e fizemos várias viagens, quer dizer, funcionamos como uma espécie de lotação, para que as pessoas pudessem vir, e era assim que a gente fazia. A gente passava a semana com as equipes médicas, passava entregando comida, e domingo trazia as pessoas no Fusca e no Passat. E eram os carros que a igreja tinha. E isso aconteceu muito tempo. Quando eu vejo tudo que o Washington, de uma maneira muito emocionante e emocionada, contou aqui, o que o Ricardo disse aqui, o que a gente viu na tela, o que a gente tem visto a cada domingo, o que vocês estão vendo é fruto de um talento que se multiplicou, de uma experiência que se multiplicou. É com pouco que você começa, e quando você é fiel no pouco, Deus te abençoa com muito. Mas quando você não é fiel no pouco, você não pode receber muito. E porque uma vez a história desta igreja, e na história dela, ela foi fiel no pouco, o Senhor lhe abençoou, dando que ela fosse abençoadora no muito. Então hoje nós podemos fazer muito, muito, porque nós fomos um dia fiéis no pouco. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembrei de um texto, e com ele eu só quero ler. Nós não vamos pregar um sermão, não é isso. É mais um testemunho da origem das obras sociais desta igreja, que começam no seu nascedouro. O Casa Cap tem 20 anos, mas a igreja tem 32. Eu quero dizer que a Bíblia fala sobre a fé morta. Se pudéssemos fazer um estudo sobre fé, você ficaria impressionado. Você sabia que a fé é mensurável? E quem traz a ideia da mensuração, isto é, do tamanho da fé, é Jesus. Quando ele diz aos discípulos que eles eram pessoas de pouca fé. O que pressupõe que haviam pessoas de muita fé. Os dois maiores exemplos de grande fé na Bíblia não eram de judeus. Não era da turma, da família da origem de Jesus. Foi uma mulher sirofenícia
e um homem que trabalhava no exército romano. São os dois maiores exemplos de fé no Novo Testamento. Quem disse isso foi Jesus. Aquela mulher cirofenícia, que pede ao Senhor e diz ao Senhor que os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa. E aquele homem que pede pelo seu servo, seu escravo, e Jesus disse: eu vou até lá. Ele disse: não precisa. Se o Senhor der uma palavra, eu sou um homem sujeito a autoridades, e sei que se o Senhor der uma palavra, isso será cumprido. O Senhor não precisa ir até a minha casa. Ele disse: eu não vi nenhuma fé do tamanho como esta, deste homem em Jerusalém. Então a fé é mensurável. O que significa dizer que a fé, ela cresce. Você já ouviu, você já fez uma oração assim: Senhor, aumenta a minha fé? Só que a melhor maneira de Deus aumentar a fé da gente é com provação. Cuidado quando você orar. A nossa fé, ela é aumentada na prova. Mas existem fé e testemunhos de fé de gente que tem muita e gente que tem pouca. Mas tem gente que tem fé morta. A pessoa que tem uma fé morta, ela é uma pessoa iludida com ela mesma. Quem é que tem uma fé morta? Pastor, uma pessoa que tem uma fé morta, ela não vem à igreja. Não é essa a resposta. Uma pessoa que tem uma fé morta, não ora muito. Também não é a resposta. Já sei, uma pessoa que tem uma fé morta, não tem conhecimento bíblico. Também não é a resposta. Quem vai falar de uma fé morta é um homem na Bíblia que teve experiência de ter tido uma fé morta. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. O irmão de Jesus. O nome dele é Tiago. Um deles, irmão de sangue, filho de Maria, filho do ventre de Maria. A Bíblia diz que os seus irmãos não creram nele. Tiago era um desses irmãos. O que significa dizer que, estudando a Escritura, Tiago tinha uma fé morta. A fé morta não tem expressão. A fé morta não tem substância. A fé morta não é traduzida. Ela é morta. Mas ele teve uma experiência tão rica com o seu Senhor. E o Senhor de Tiago havia sido irmão de sangue. E esse homem cresce tanto na sua fé. Ele que tinha uma fé morta, agora ele é alguém que edifica e ensina sobre a fé. Esse Tiago, irmão de Jesus, escreveu uma carta que está na Bíblia. Esse Tiago vai dizer uma coisa tão linda. E ele declara o seguinte: a fé sem obras é morta. De que adianta você dizer que tem fé? Mostra-me o teu cristianismo pela tua fé, a fé que você diz ter. Eu te mostrarei a minha fé com as obras. E Tiago começa a citar exemplos, desde Abraão, de gente que foi justificada por uma fé viva. A fé viva se substancia. A fé viva, ela é palpável. O que é feito no Centro de Ação Social é fé viva. É quando você olha o pobre, quando você dá de comer, quando você dá de beber, quando você veste
quando você visita alguém na cadeia, quando você vê um enfermo. Essa é a fé de substância, essa é a fé que Deus espera de mim e de você. Fé viva. De nada adianta se você vier à igreja, se você levantar as mãos e cantar louvores de maneira maravilhosa, se você souber fazer muitas orações bonitas, se você tem várias Bíblias na sua casa, de nada adianta se você não tiver a substância, a tradução, a evidência da sua fé. E a evidência da fé é no que a gente faz pelos outros. A evidência da fé, a fé é vista e substanciada na ação que eu tenho com o outro. Tiago aprendeu isso de um homem que não cria no seu Senhor. Ele agora é um homem que está ensinando sobre fé, e ele mesmo diz: a fé sem obras é morta. E sabe o mais chocante de tudo isso, gente? Que quando Jesus está falando sobre o final dos tempos e julgamento, ele diz que naquele momento do julgamento haverá um critério. E o único critério que será levado em consideração é exatamente o substanciar da fé através das obras e na ajuda aos necessitados. Só isso. Ele não vai chegar na hora do julgamento e perguntar assim: quantas Bíblias você tinha em casa? Quantas horas de oração você tinha por dia? Qual era a sua experiência? Não vai perguntar nada disso. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estive preso e fostes me visitar. Eu estava doente e você foi me ver. A estes ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino para vós preparados desde a fundação do mundo. Venham. Esse é o critério. Mas alguém perguntará, como se questionando a justiça de Deus: mas quando, Senhor, nós te vimos com fome, ou com sede, ou nu, ou doente? Quando? Nós nunca vimos. Se vocês fazem a um desses pequeninos, vocês fazem a mim. Mas aqueles que não fizeram isso, os de fé morta, ele dirá, diz o texto: apartai-vos de mim. E usará o mesmo critério: porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu estava doente e não foram me ver, e eu estive preso e não me deram atenção. É impressionante como o critério da Bíblia, do nosso Senhor e do Novo Testamento é muito diferente do que a gente pensa. Nós fazemos uma outra ideia desse julgamento. E esse julgamento que está lá em Mateus 25, 26, ele vai ter uma correlação perfeita com a carta do irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 2, onde ele diz: a fé sem obras é morta. Tem muita gente de fé morta na igreja. E quando eu digo na igreja, não estou dizendo esta congregação, eu estou falando no meio da igreja. Muita gente que não entendeu ainda o que é evangelho, não entendeu qual é a vontade de Deus, quais são os critérios de Deus, qual é o propósito de Deus. Então eu volto à experiência que eu contei. Quando nós chegamos aqui, isso aqui era um grande terreirão, porque a terra aqui é branca como a areia da praia, o lençol freático é muito próximo. Essa igreja foi plantada e começou ajudando pessoas pobres, colocando roupa em quem não tinha, dando comida para quem tinha fome. E porque fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas alguém pensa assim:
que essa palavra é porque Deus vai me enriquecer, não é nada disso. Se você for fiel no pouco trabalho que eu te dou, eu te darei muito trabalho. E depois de terem feito tudo, serão chamados servos inúteis. Esse evangelho que eu estou pregando, ninguém gosta de ouvir. Eu vou até parar. Porque tem um outro evangelho que é melhor, que estão pregando por aí. Mas esse aqui eu sei que está na Bíblia. Esse eu sei que está na Bíblia. O outro eu não sei. Então, se você for fiel trabalhando um pouquinho, sabe o que Deus vai fazer com você? Vai te dar mais trabalho. E se você for fiel com mais trabalho, Ele te dá mais trabalho. Porque se há uma coisa que não falta no reino de Deus, é trabalho. Não há desemprego no reino de Deus. No reino de Deus está todo mundo empregado. E está todo mundo sem salário. A nossa recompensa não está aqui. A recompensa é quando a gente vê o que a gente está vendo na narrativa do Washington, do Ricardo, e a cada domingo, os missionários. Nós vamos ter um culto domingo que você não pode perder. Nós vamos falar sobre a igreja do Recreio nos confins da terra. Aqui é Jerusalém. O Casacape é a Judéia. O Brasil é Samaria. Mas a gente está chegando lá na China, na Ucrânia, na Rússia, na América do Norte, na África, evangelizando pobre, classe média e rico. Como a igreja tem que fazer. Achei muito interessante uma vez um pastor que disse assim: não, a minha igreja é uma igreja só para pobre. Eu falei: não está na Bíblia. Ouvi de um outro também: a minha igreja é só para jovem. Também não está na Bíblia. A igreja de Cristo plantada, ela é luzeiro para todos aqueles que creem no Senhor. Ela é porta aberta para todas as pessoas, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para a terceira idade, para o velhinho, para o pobre e para o rico. A igreja do Senhor é para todo aquele que nele crê. Não tem esse negócio de igreja para pobre, e não tem esse negócio de igreja para rico, e não tem esse negócio de igreja para jovem e nem para velho. A igreja está de porta aberta. Entra quem quiser. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, o senhor sabia que tem um bandido dentro da igreja? Eu falei: Se tiver tá ótimo. Aí a pessoa se espantou. Ricardo orou aqui, falou que não pode esmagar a cana quebrada, citou Jesus, né? Aí a pessoa se espantou. Falei: meu irmão, não tem tem vários. Ele tentou consertar, disse assim: mas pastor, esse eu conheço, é a barra pesada. Ele é traficante, isso. Ele falou um monte de coisa do cara. Eu falei: é aqui que ele tem que vir. Se aqui não for um lugar de esperança, para onde ele vai? Então, meu irmão, preste atenção. Falei para ele. Jesus disse: vinde a mim cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então deixa os cansados virem. Vocês querem ver? Quando esses cansados chegam aqui, não é no domingo. Pergunta ali para Joana. Segunda-feira, 7 da manhã. Vocês vão ver muitos cansados chegando aqui, dependentes de drogas, sem rumo, cheiraram a noite inteira, tropeçando nas pernas. A porta fica aberta. Eles entram, são tratados. Tem 3 mulheres brabas para tomar conta deles. 3 mulheres brabas. Quando eu digo mulher braba, é mulher braba. Roberta, Elaine e Joana. Não mexa com essas 3. E eles ficam assim, ó: sim senhora, sim senhora. Eles viram gatinhos, mansos. Sabe por quê? Autoridade do Espírito Santo sobre a vida delas. Se você for fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entenda o texto. Se você for fiel no pouco que Deus está te dando para trabalhar, Deus vai te dar muito trabalho, e você se alegrará no Senhor, porque a nossa alegria é servir ao Senhor.
Não tem outra coisa mais maravilhosa, mais gostosa na vida do que servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Então o que nós estamos fazendo aqui é glorificando, Ricardo, pela fidelidade, daquele talento, daquela vez tão pequenininha quando nós éramos, como éramos lá atrás. Hoje estamos celebrando algo maior e vamos ser fiéis, porque amanhã Ele vai dar muito mais trabalho para a gente, e a gente vai servir ao Senhor com alegria, e nós vamos ajudar mais pessoas. Pensa se a sua fé está morta, se a sua fé, aquela fé que só para vir na igreja louvar e sentir um negócio diferente, está morta. Se a sua fé para vir para a igreja ouvir um bom pregador, só isso, está morta. Se a sua fé é vir para a igreja e ouvir a melhor música, essa igreja tem uma música fantástica, está mortinha. Mas se você pega tudo isso e você começa a substanciar, essa expressão era do Dr. Russell Shedd. Ele dizia: a fé se torna substância, porque o amor, ele não é poema, ele é substância. Se você começa a amar e ter fé em substância, ajudando pessoas, servindo pessoas, e principalmente essas pessoas, aí você tem uma fé viva. Que Deus nos abençoe. Se há entre nós alguém com uma fé morta ou em casa, que o Senhor te livre disso, e que você tenha uma fé viva, viva. Estenda a mão. Se você tem 2, dá 1. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, e Deus te honrará. A Ele toda honra e glória e louvor. E não esqueça, o que faz o teu braço direito, que o esquerdo não saiba. Não precisa bater no peito ali na praça da igreja: eu dou, eu dou. Quem fazia isso era fariseu hipócrita. Tem muita gente que faz. O homem que doa 1 tonelada de alimentos por semana para esta igreja distribuir, nunca permitiu que eu dissesse o nome dele do púlpito. Eu nunca disse. E você não sabe quem é. O que faz a tua mão direita que a esquerda não saiba. Mas ele sabe quem é que tem fé viva, que se substancia. O amor se substancia. Que o Senhor olhe para você e diga: vinde, bendito, bendita de meu Pai, possua por herança o reino preparado para ti, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estive nu e você me vestiu, eu estive doente, você me visitou, e na prisão você foi me ver. É só isso, é só esse o critério. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? A fé sem obras é morta. Pastor Ricardo, por favor, encerre aqui, como o senhor achar que deve. Está me convidando para orar? Então vamos orar. Não abrir mão não, quantos, né? Vamos receber a oração também do homem. Depois nós vamos orar no final por todos. Vem cá, Washington, por favor. Vamos orar pelos líderes. Quem lidera a obra, né? Eles estão lá enquanto nós estamos aqui. Cada um está num lugar, não é? Coisa linda. Tem gente que já mandamos para longe para fazer a obra de Deus. Você conheceu o Humberto? Está lá no Senegal há mais de 10 anos. Miqueias agora está em Ariquemes. E o Marcos está no México agora e daqui a pouco indo lá para o norte. É assim, isso é igreja. Separam-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado eles a fazer. E os dois fizeram a primeira viagem missionária. Vocês não são Paulo e Barnabé não, mas são parecidos com... Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, nessa vigília maravilhosa. Quantas palavras abençoadoras, quantos cânticos que tocaram nosso coração. E agora, Senhor, no final desta vigília, nós queremos levantar um clamor pela vida desses irmãos. Ricardo, Washington,
suas famílias. Ó Deus, que o Senhor abençoe Cláudia, Simone, seus filhos, esses líderes que estão ali, no meio de tanta necessidade, números, ó Pai, impressionantes que eles trouxeram aqui. Nós louvamos o Teu nome, porque isso é a obra da Tua igreja, isso é a obra do Teu povo mobilizado, tocado pelo Santo Espírito. Senhor, muito obrigado, que nós sejamos julgados pelos critérios da aprovação de Jesus. Fortalece a nossa fé e abençoa esses homens, que cresçam cada vez mais, que muito mais possam fazer, que tenham muito mais comunidades, que eles possam alcançar com comida, com água, com roupa, com tudo que pudermos. Aqueles dentistas que vão voltar ali, os médicos, terapeutas, ó Deus, é tanta coisa além de comida. Abençoa todas as pessoas que dão do seu tempo, dos seus recursos, para servirem naquela obra social. Multiplica, ó Deus, multiplica. Nós clamamos a tua bênção sobre esta obra, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor que concorda com esta oração diz: amém, amém e amém. Amém. Mas ainda